Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando sobre as eleições 2024, né? Entrevistando aqui diversos candidatos e candidatas aí do Brasil inteiro, né, e debatendo um pouco, né, sobre os problemas, né, que a nossa sociedade vive, né, e quais são as saídas para esses problemas. E dando sequência, né, na nossa programação, eu estou aqui com o Luciano. O Luciano é candidato a prefeito, né, da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e vamos conversar aqui com ele sobre diversas questões, claro, né? A gente não poderia fugir um pouco, né, da questão das enchentes e também de outros problemas que Porto Alegre vive. Enfim, então eu passo a palavra aí para o Luciano fazer sua apresentação inicial antes da gente, né, começar o nosso papo. Olá, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de me apresentar e apresentar a Unidade Popular. Eu sou o Luciano, do MLB, sou candidato à Prefeitura de Porto Alegre pela Unidade Popular pelo Socialismo, partido antifascista do Brasil, mais jovem a conquistar aí a sua legalidade para participar das eleições. Mas, apesar da juventude, a gente, né, como partido, nós já temos algumas décadas de luta nos movimentos sociais. O MLB já tem 25 anos, o Olga também já passou de uma década, e a nossa atividade entre a juventude e os trabalhadores também já há algum tempo, né? Então, a gente está aí defendendo, né, um programa popular para o nosso município, aqui na cidade, né, de Porto Alegre, tão afetada pelas enchentes, e que, né, tem como base acabar com a privatização dos espaços públicos e chamar o povo para lutar pelos seus direitos, certo? E a construção do socialismo, porque a gente acredita que é o socialismo, né, que vai nos permitir aí dar continuidade ao desenvolvimento da nossa sociedade sem os entraves que a burguesia nos coloca em busca da sua reprodução de capital. Então, sou morador de Sarandi, né, um bairro que já sofria há algum tempo com enchente, há muito tempo, porque ele foi construído num espaço, né, de alagamento, foi um banhado que foi aterrado. E nesse último período, por conta da negligência, da falta de manutenção e investimento, não só naquele bairro, mas em todos os bairros da cidade, né, falta de manutenção das bombas, desassoreamento dos arroios, enfim, a gente acabou enfrentando aí muitos problemas, mas esse evidencia, né, o grande problema da cidade, que é a entrega de todos os serviços e o patrimônio público, os espaços, né, e as nossas empresas para a iniciativa privada, para a mão da burguesia. Então, a gente quer sim, estamos chamando o povo aí para se organizar, né, e o nosso tema da campanha é ocupar a cidade e construir o futuro socialista. Então, acho que para começar a nossa conversa, Guilherme, eu acho que já está essa apresentação básica e agora já vamos vendo aí como é que a gente aprofunda para apresentar o nosso projeto, nosso partido, enfim. Perfeito, Luciano. E, Luciano, a gente, para começar aqui a nossa conversa, né, eu acho que é impossível não falar, né, hoje das enchentes, né, que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre. Para você, né, como que a gente explica, né, essas enchentes? Foi algo natural da natureza? Ou não foi, né? Teve negligência aí do poder público, não teve? Gostaria que você falasse um pouco aí, né, sobre como que a gente explica, né, o que ocorreu no Sul. Olha, a região aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, ela é
o relevo funciona como um funil, né? Um terço de toda a água que cai no estado do Rio Grande do Sul, ele desemboca aqui, né, no delta do Jacuí, Guaíba, Lagoa dos Patos. Então, é muita água que é canalizada para esse espaço aqui. Como choveu muito, né, então aconteceu esse alagamento generalizado aqui. E ele aconteceu por algumas questões, certo? Eu acho que a primeira delas é a destruição do meio ambiente. Que essas chuvas, todas que caíram aqui, com a vegetação na sua normalidade, acredito que elas não cairiam toda aquela água. Só em Porto Alegre deu 500 e tantos milímetros. Foi o maior registro de chuva no mês na cidade de Porto Alegre, disparado, assim, na frente do segundo colocado. E tivemos também no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, e essa devastação é no Brasil, na América Latina toda, né? Porque a devastação da floresta amazônica, da Amazônia, né? Tem interferência, sim, aqui no sul do país, também o Cerrado, enfim, todos esses espaços, né? Que a burguesia do campo tem devastado. Agora, inclusive, em São Paulo, tá tendo o mesmo procedimento, né? De tocar fogo. E esses espaços não são recuperados, certo? Então, essa é uma questão nacional também que a gente precisa tratar. Aqui no estado, a legislação ambiental, ela foi flexibilizada em mais de 500 itens, certo? Então, proteção, né, às margens dos rios, a mata nativa, que tinha alguma proteção, nesse último período aí ela foi devastada. Então, muito dessa água também poderia ter, né, sido dissipada em algum outro local se tivesse a proteção do ambiente garantida. E a região, por ter esse relevo, né, desde 1941, que foi aquela grande enchente que teve, que tanto se fala, outras 53 aconteceram aqui nessa região, em Porto Alegre. Então, não é algo que surpreenda ter acontecido. O que surpreende é, sim, a falta de cuidado que se teve, certo? Os diques existia um departamento específico para tratar dessa questão, que é o DEP, Departamento de Águas e Esgoto, Departamento de alguma coisa pluvial, certo? De águas pluviais. E ele foi extinto há 1 ou 2 mandatos anteriores pelas políticas neoliberais. Então, deixou-se de fazer, né, a devida manutenção nos diques e também nas casas de bomba, que bombeiam a água da cidade, são 43, que bombeiam a água. Então, existiu, sim, uma negligência e um trabalho, né, pelos representantes da burguesia para desviar dinheiro do DEP, dessa manutenção para outras áreas que tivessem maior controle. Então, isso deixou de ser feito, né, a limpeza dos bueiros. Então, a gente acredita que sim, foi negligência, foi criminoso o que foi feito, e isso precisa ser responsabilizado, e eu acho que se começa, sim, pela prefeitura, pelas suas secretarias, né, e também pela ação dos vereadores, que votam e aprovam tudo que a burguesia, tudo que o mercado imobiliário, certo, os ricos e milionários propõem de alteração, em todas as legislações, né, para se beneficiar. E é isso, né? Centenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas colocadas em risco para garantir lucro. Eu acho que esse é o principal ponto aí para a gente tratar também nessa campanha, porque a responsabilidade é sim de Sebastião Melo, que optou por não investir com a extinção do DEP, né? No DEMAI, que ficou responsável por essas questões, tinha caixa para se investir na manutenção das bombas, dos diques, construir casas, porque muitas pessoas vivem em cima e perto desses diques, né? E como não tem uma política habitacional, fica por isso mesmo. E eu acho que a gente tem condições aí de fazer um grande planejamento, de só a gente colocar, né, o devido investimento no seu lugar, contratar as pessoas responsáveis, a gente já consegue minimizar e preparar, né? Acho que isso é uma coisa importante também,
preparar as pessoas, ter planos, né, de contingência e tudo mais que sejam possível salvar a vida das pessoas, as suas casas. E acho que é isso. Ô, Luciano, você falou que é do bairro de Sarandi, né? E o bairro de Sarandi, pelo que me consta, parece que foi um dos mais atingidos e, né, o problema está longe de ser solucionado. Qual que é a situação aí dos bairros? E existe alguma mobilização aí para os trabalhadores reivindicarem aí os seus direitos e reaver aí as suas coisas? Sim, o Sarandi foi o bairro que mais pessoas teve deslocadas, né, atingidas. Foram 26 mil pessoas. Foi o bairro de Porto Alegre mais atingido. E por conta deles ter sido construído dentro desse banhado, certo? Ele é um banhado onde tem alguns arroios e o rio Gravataí que cercam esse bairro, certo? E alguns locais foram aterrados. Lá na década de 50, 60, né, foram construídos esses aterros e ao redor da área residencial foram construídos alguns diques, né? E a situação é que, inclusive, em 2012, um desses diques rompeu, alagou a Elizabeth toda, ficou toda debaixo d'água, aí se fechou, se esvaziou, ninguém foi responsabilizado. E agora, novamente, 3 ou 4 diques, teve 2 ou 3 locais de rompimento do dique, que não deram conta de segurar toda aquela água que estava vindo, né, da zona norte de Porto Alegre para o fundo da zona norte, que é esse banhado, que costeia, inclusive, a principal entrada da cidade, a Freeway. E o principal ponto, né, ele se fez o devido, né, fechamento do rompimento, porém algumas obras são necessárias, e entre elas, né, fortalecer esses diques e aumentar a sua altura. É isso que os relatórios estão apontando, e garantir o funcionamento das bombas que, né, tocam a água o banhado que fica atrás da área residencial. Só que está sendo planejado para iniciar a execução disso somente para o ano que vem, certo? E a gente sabe que os moradores de Sarandi acompanham, sabem da situação que 3, 4, 5 vezes por ano chove bastante, e há, por exemplo, a rua onde eu moro, que fica ao lado, fica exatamente ao lado, né, de um dos valões, que é o Arroio Sarandi, alaga todas essas vezes. Inclusive, a minha casa ficou prejudicada, porque o seu assoalho, é uma casa de madeira, o seu assoalho já passou por mais de dezena de alagamentos. Então, dessa vez, a gente foi a última vez, né, daquele assoalho, pelo menos, então a gente teve que sair, eu e a minha mãe, a minha cachorra, tivemos que sair de casa e não retornamos. A casa vai precisar ser reconstruída. E essa é a realidade de muitos moradores do bairro inteiro que retornaram para suas casas, mas estão, né, ontem, inclusive, eu estive em outro bairro, que é do outro lado do aeroporto, só para contextualizar, e a umidade, independente de ter a água ter ido, a umidade segue, certo? Ela verte, ela vem do assoalho, enfim. E as casas ainda seguem prejudicadas e as pessoas não receberam o devido atendimento, né? Estão se ameaçando despejar 500 famílias que ficam em cima do dique e não está se resolvendo o problema para onde elas vão, né? Tem a promessa da compra assistida, governo federal, mas é o município que tem que entregar os cadastros, e a situação é essa. Tem muitas promessas, mas de fato se foi feito quase nada. Mas só para concluir, uma questão em relação ao Sarandi é importante também, porque o entorno do Sarandi, certo? Ele continua sendo aterrado, né, para construção de empresas, grandes empresas, né? Antes, há uns 20 anos, já se aterrou parte do entorno para a construção da fábrica da Coca-Cola, que ao lado, agora nos últimos anos, foi construída uma loja da Havan, o aeroporto, que teve a sua extensão prolongada, né, o prolongamento na pista, aterrou também muito
desse espaço que era onde essa água vinha sendo acumulada dentro desse banhado. Então, o espaço de acúmulo de água foi diminuído de forma, né, drástica. É muito aterro. Por exemplo, no aeroporto, eles ficaram anos aterrando, caminhão passando o dia inteiro, até que se entregasse a obra. Então, né, é uma situação que a gente percebe que o Sarandi está ficando cercado, não tem mais para onde a água ir, e se as devidas obras não forem feitas, fizerem muito para frente, a gente vai passar novamente por essa questão, talvez inclusive durante o período eleitoral, porque a gente sabe que setembro é um desses meses aí que acabam chovendo, e é essa situação do Sarandi. Né, o povo está se mobilizando, eu tenho acompanhado, né, teve reunião, teve uma audiência da Assembleia Legislativa lá, que os representantes de Sebastião Melo estiveram presentes, secretários, prometeram, o Sebastião Melo disse que iria, na outra semana não foi, mandou um vídeo dizendo que não iria, aí disse que iria receber uma comissão de representantes, porque ele não tem coragem de enfrentar a massa, aí os representantes foram lá apresentar as demandas, né, exigiram interlocução entre os três poderes, teve uma audiência no Ministério Público também, o povo está se mobilizando, fechou uma ou duas vezes uma das avenidas lá do bairro, então a gente está acompanhando, né, estamos incentivando, inclusive, porque a nossa principal forma de mobilização é a luta, construir ocupação, o MLB constrói ocupação, né, tanto de terrenos, de prédios, mas também de instituições, de prefeituras, de palácios e também de ruas e avenidas, rodovias, inclusive. Né? Então, a gente está também trabalhando com esse tipo de mobilização, porque, inclusive, é o mais importante, né? O povo tem que ir para a rua, tem que lutar, porque é assim que a gente vai melhorar a nossa situação de vida. E, Luciano, continuando aqui a nossa conversa, né? Logo que aconteceu a enchente, eu escutei aí do Eduardo Leite que é preciso ter um plano no Marshall, né, para poder reconstruir o Rio Grande do Sul, ou coisa do tipo, né? Mas quem sai favorecido aí por essa reconstrução, né? Porque, conforme você falou, você e outros trabalhadores estão, né, se mobilizando para ter suas coisas de volta, né? Enquanto isso, né, as empresas, os grandes capitalistas são favorecidos, né? Exatamente. Inclusive, a primeira coisa que se fez né, foi se abrir um PIX em nome de uma associação, de um sindicato, alguma coisa dos bancos, que, segundo o que consta, né, nos autos, foi desse PIX, inclusive, que foi dado foram prestados esses auxílios, alguns que foram dados. Né? Mas o fato é que, durante a enchente, enquanto os bairros de Porto Alegre, Sarandi e Humaitá ainda estavam debaixo d'água, o governador já estava fazendo plano, na conversa com as empresas, de quem ia ser, né, responsável por essa reconstrução, e já estava distribuindo dinheiro, 1 bilhão para 2 bilhões, né, para as empreiteiras das rodovias, queria dar 1 bilhão, 2 bilhões, não, alguns bilhões para a Fraport também, que é a empresa responsável do aeroporto, e assim sucessivamente, chegou-se lá a 11 bilhões, enfim, e o que a gente tem visto é que, até é algo impressionante, mas tá dando... Tá pegando esse áudio aí, não? Na rua tá dando uma gritaria ali. Tá, tudo bem, mas pode continuar. Tá. E aí criou-se um conselho da reconstrução, inclusive, né, que centenas de empresários, algumas instituições, mas também a gente sabe que estão alinhadas com essa linha do empresariado, né, e não entrou nenhum movimento social. E a dívida do Estado, né, ficou aí também suspensa por um tempo, então são bilhões de reais que eles estão dividindo entre eles, e quem mora no Sarandi, no Humaitá, que teve a sua casa, né, destruída, viu muito pouco
né, esses 2.100 do Estado e os 5.100, né, do governo federal, serviram para a gente pagar as despesas que a gente estava tendo naquele momento, né? Eu e a minha mãe, a gente está morando num lugar né, alugado. Boa parte desse dinheiro foi só para pagar o seguro fiança, que é, né, a prática aí da burguesia que atua no mercado imobiliário. E não serviu para nada, e as nossas casas estão, né? E esses bilhões de reais, que não é possível a gente, né, promover, construir frentes de trabalho com os próprios moradores desses bairros, que muitos deles, né, entendem de construção civil, trabalham nessa área, os outros podem também contribuir de alguma forma, reconstruir as suas casas. Né? Por que tem que dar dinheiro para a empresa privada, né, para esses tubarões, transformar boa parte desses bilhões em lucro, para especular no mercado imobiliário, inclusive, que é o que está sendo feito, né? Essa compra assistida. Se chamou-se no rádio quem queria vender os seus imóveis, certo? Então, criou-se um banco que o próprio governo federal está administrando, e a promessa é que daqui a pouco eles começam a entregar essa compra assistida, mas já se passou 4 meses e ainda não aconteceu. Mas que são alguns milhões de reais, não chega aos bilhões que foram anunciados, né, que ficaria na mão do Rio Grande do Sul. E a cidade de Porto Alegre, a prefeitura, a sua secretaria, é responsável pela entrega do cadastro para se fazer, né, essa compra, e não tem feito também, entregou os milhares que foram atingidos, poucas centenas. E esse plano Marshall tem a ver, eu acho que Marshall deve ser alguma referência estadunidense, que de acordo, né, um acordo entre o Estado e empresas privadas para chefiarem essa reconstrução, sem ouvir a sociedade civil que foram os atingidos. Então, no fundo, é tentativa de lucrar, né, recapitalizar empresas e sem atender diretamente às nossas necessidades, só de forma parcial, mas cujo objetivo principal é, né, atender, deixar mais ricos quem já está muito rico. Então, acho que é fundamental a gente fazer essa reconstrução do Estado ser, né, com o povo, né, de forma popular. Eu acho que aí a gente vai ter melhores condições de atender às nossas necessidades. Perfeito, ô Luciano. E, Luciano, dando sequência aqui, ainda falando sobre a questão das enchentes, né? Falar um pouco aí da questão do aeroporto, né? O aeroporto de Porto Alegre é privado, né? Ou seja, o que vale a lógica, né? O lucro é privado e o prejuízo é socializado, né? É público, é brincadeira. Não, se fosse só o prejuízo, tudo bem. Mas essas privatizações, quando elas acontecem, eu acho que essa última leva que teve dos aeroportos, dos portos e aeroportos, que no fim quem paga somos nós, porque é o BNDES que financia. Então a gente paga, assumimos as dívidas, porque nesse momento eles dividem a empresa, né? Fica uma parte com prejuízo todo que está acumulado, e essas empresas elas acabam levando somente a parte que dá lucro, certo? E aquela ladaia, né, aquela história liberal de que são os empreendedores, os empresários que assumem os riscos, ela cai por terra de forma descarada. E a primeira coisa que se fez, a primeira tentativa, assim que começou a baixar a água, foi dar 2 bilhões de reais para a Fraport reconstruir aquilo que deveria ser, inclusive, a sua obrigação. Mas como no Brasil é assim que funciona, a gente constrói o porto e entrega, a gente constrói rodovia e entrega, e segue pagando, né, o prejuízo, e eles levando todo o lucro. É uma conta que não faz sentido nenhum. Inclusive aqui em Porto Alegre, teve a privatização da Carris, e há 3 ou 4, 5 meses atrás, e a prefeitura segue pagando as demissões. Vê como não faz sentido nenhum, né? E o aeroporto segue fechado, está fazendo
eles dão um embarque aqui e vão fazer o avião decola lá na base aérea de Canoas. Então, e é muito caro, né? Está se cobrando muito, porque são as empresas aéreas que decidem o valor das tarifas, né? Então, o aeroporto, o lucro eles levam, e quando tem problemas como esse, é a gente que paga. Então, não faz sentido essa privatização. Eu acho que tem que ser, sim. Eu acho que o prefeito, né, tem condições de tensionar essa situação, e reclamar e atuar para desfazer essa privatização também. Porque a nossa política é contra a privatização, ainda mais nesses termos, certo? Que a gente segue pagando e os bonitos levando né, o lucro embora, e a gente vê isso de forma generalizada, e acho que a gente tem sim condições de mudar essa situação se a gente construir aí bons governos, buscar o socialismo e tirar, de novo, né, tirar a burguesia dos espaços de poder, porque esse é o grande problema, né, da privatização desse aeroporto específico, que a gente pagou as obras, causou problemas ambientais, desalojou, tinha Vila Nazaré ali que despejou toda aquela população, espalhou pela cidade, acabou com seus vínculos comunitários, né, piorou a sua situação de vida em alguns casos, e causou também parte desse alagamento na cidade inteira, porque era espaço, né, de desafogo da água. Então, é essa a situação do aeroporto, né, privatizado, uma empresa alemã que leva todo o dinheiro, e a gente que acaba pagando por esse e por outros prejuízos também. Eles não queriam se responsabilizar pelos carros que ficaram lá, que pagaram estacionamento, e eles não queriam se responsabilizar pelo seguro desses carros. Então, eles não querem pagar nada, só querem levar o dinheiro. Então, fora Fraport. Certo. E, ô Luciano, todo mundo sabe que a gente vive aí tempos de mudança climática, de crise ambiental. Você fala aí de socialismo. Qual que é a importância da gente discutir, né, um novo modelo de sociedade aí para enfrentar nessas mudanças, e o que é o socialismo, né? Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte, e por que que ele seria a melhor resposta para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo? Bom, primeiro que o socialismo, para nós aqui, ele vai ser novo quando a gente der, né, esse primeiro passo, mas ele não é um modelo novo, certo? Muitos países já aplicaram e por muito tempo deu certo. O socialismo que a gente defende é o socialismo científico, certo? Desenvolvido, apresentado por Marx e Engels, desenvolvido pelo nosso camarada Lenin e também por Stalin, liderando a União Soviética até a sua morte. E é um materialismo histórico dialético, certo? A gente fazer análise do fato real e buscar ter como objetivo, inclusive o socialismo, ele é a ideologia do proletariado. E a gente fazer a busca pela, né, redução da jornada de trabalho, que as empresas atendam às nossas necessidades, mas também, né, respeitem o meio ambiente. Por exemplo, né, acho que vamos pegar o mercado imobiliário, inclusive o próprio Sarandi. Espaços como aqueles não deveriam ser mais aterrados, deveriam cessar, e em alguns casos, eu acho que deveriam ser, inclusive, desfeitas, né, ou esvaziados. Por exemplo, né, o Sarandi, o bairro Maitá, Matias, Bela, em Canoas, a cidade de Eldorado, que são espaços que a água, quando, né, desce, alaga com frequência. E se a gente entender que, né, a nossa hidrologia, o nosso relevo tem isso, a gente vai ter condições de botar pessoas a viverem em locais seguros, que não alaguem. E isso só é possível se a gente combater os interesses dos ricos, da burguesia, né? E acabar, por exemplo, se a gente acabar com a falta de moradia, o mercado imobiliário ele vai deixar de existir, inclusive. Porque hoje é a falta de moradia que dá valor
para esses prédios, para essas casas e apartamentos que nunca deixam de serem construídos, certo? Não são pelos nossos interesses, porque tudo isso que é construído, se tivesse o interesse dos trabalhadores, do proletariado atendido, nem todo mundo tinha casa. Não é o que acontece. Apesar de ter muitas casas continuarem sendo construídas, a falta de moradia, o déficit habitacional, ele segue crescendo. Então é esse socialismo, que a gente atenda às necessidades, que a gente tenha onde morar, que a gente não enfrente alagamento, certo? Que os melhores espaços sejam reservados para quem precisa. Que do lado aqui do Porto Alegre, do lado do Jardim Botânico, teve uma floresta devastada pelas grandes construtoras, praticamente em cima do morro, pelas grandes construtoras da cidade, que seria um ótimo local para receber os atingidos pela enchente, que estão lá embaixo do morro, lá no meio da várzea. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. O sistema de transporte, a empresa tem que ser municipal e que se responsabilize por transportar os trabalhadores, tanto para trabalhar quanto nos seus horários de lazer, de cultura, prática de esportes. E empresas privadas não vão colocar ônibus em determinados horários, e nem em determinados locais, porque um ônibus, né, rodar com pouco passageiro, na lógica privatista, na lógica burguesa, é prejuízo. E para quem busca atender, né, as necessidades da população, isso é um investimento, certo? Que as linhas mais lucrativas atendam aquelas que não deem tantos lucros. Então, é esse socialismo que a gente busca. É isso, que os trabalhadores decidam onde é que o dinheiro vai ser investido, qual é o ônibus que vai, né, atender cada localidade, a água, o saneamento básico, apesar de ter, né, a gente viu aí algum tempo atrás o marco do saneamento, a gente não viu uma melhora, porque agora as empresas estão fazendo seus estudos para ver quais os locais que vão ter rentabilidade. Isso tinha que ser, né, objetivo das prefeituras, garantir que todos tenham saneamento básico, certo? E se a prefeitura tiver um objetivo socialista, ela vai fazer essas obras independente de onde seja, a que custo seja. E é esse o nosso objetivo, certo? Tirar a burguesia dos espaços de poder, que é isso que faz a atual política, defende os interesses da burguesia, e colocar lá. Até estou aqui trabalhando alguns compromissos que a gente tem com o fórum, com os conselhos municipais que existem e precisam ser ouvidos, de todas as áreas, para a gente construir uma cidade que atenda às nossas necessidades e deixe de ser vendida. Que é isso que o Sebastião Mello aqui na cidade tem feito nos últimos 4 anos, que é vender todo o nosso patrimônio, todas as empresas, né, e entregar a cidade para a burguesia. Luciano, uma pergunta um pouco mais polêmica, né? E com mais histórica e ideológica, né? Você cita, né, Marx, Engels, Lenin e também cita o Stalin, né? Para você tentar se localizar, eu, por exemplo, eu me reivindico trotskista, né? Reivindico o legado de Trotsky. Você não acha que a esquerda, né, não deveria fazer um balanço um pouco mais sério do que foi o papel que o stalinismo cumpriu, né, para poder avançar na luta, né, do socialismo, em vez de ficar preso, né, à figura do Stalin? Olha, eu me reivindico marxista-leninista. E, tendo isso em mente, eu posso dizer assim, ó, a gente não fica preso à figura de Stalin, a gente coloca ele como uma das principais figuras de representação do marxismo-leninismo. Porque se a gente pegar, né, acho que é a questão histórica, inclusive, o que representou aquele período, né, de defesa da União Soviética contra a máquina fascista,
e também o que significou a partir do 20º Congresso da União Soviética, né? O que se deu depois desse momento, né? Com a União Soviética, inclusive essa construção do stalinismo, que no nosso entendimento isso não existe. Isso é uma questão levantada, inclusive, pela burguesia, né? O principal representante naquele momento, certo? Da linha marxista-leninista, que, sim, é um grande dirigente, dirigiu o partido, né, bolchevique por muito tempo, que construiu o socialismo da maneira que ele tem que ser feito, enfrentando a burguesia e não conciliando com ela. Eu acho que muitos avanços foram feitos, venceu-se a máquina nazista e deu um grande passo, certo, para o enfrentamento do nazismo no mundo. Porém, eu acho que depois da morte de Stalin, inclusive o 20º Congresso coloca muito bem isso, essa construção do stalinismo, que no fim foi a traição dos princípios leninistas, que congresso após congresso, até a queda da União Soviética em 92, cada princípio do socialismo, do leninismo, foi sendo colocado de lado até que levou-se, certo, à queda total do regime. Então, a luta de classe, ela seguiu e a burguesia venceu. Enquanto Stalin esteve vivo, certo, o marxismo-leninismo também esteve, foi o principal representante de defesa desse socialismo. E após a sua morte, muitos golpes foram dados, né, muita traição aconteceu dentro das fileiras do partido, porque a ideologia burguesa acabou vencendo e foi dando saltos, né, a cada congresso, até que se acabou com a União Soviética dessa maneira, certo? Gradativamente ao longo dos 40 anos que sucederam a morte de Stalin em 53. E, enfim, eu acho que tu, se colocando como trotskista, deve saber também, né, do que foi. Mas eu acho que isso também não é o debate principal. Eu acho que o debate principal é a gente analisar a luta de quem está hoje reivindicando esse ou aquele líder e saber quem tem luta concreta, certo? Quem está nas ruas, organizando o povo, colocando a melhor linha política, certo? Abandonando, como é que eu vou dizer, o oportunismo, certo? Se colocando em luta. Eu acho que esses vão ser os representantes, certo, dessa linha que vão conseguir agitar as massas para reivindicar os seus direitos e, sim, construir, que no fim acaba sendo esse o nosso objetivo também, construir uma revolução. Então, não é conciliando, certo, com a burguesia e nem seguindo princípios secundários que a gente vai conseguir fazer essa mobilização. Então, o nosso socialismo é o científico, é o marxismo-leninismo, e esse contexto histórico que se coloca em torno do stalinismo, no nosso entendimento, ele não é verdadeiro, certo? Tem muita mentira e construção, né, burguesa para acabar com esse grande líder, porque inclusive é isso, né? Assim que se levantou-se essa questão, né, do stalinismo, iniciou-se o processo de derrubada, inclusive, dos monumentos de Stalin, mas junto com ele veio também a derrubada das estátuas de Lenin, que esse sim é o grande arquiteto, engenheiro da revolução do proletariado, que por conta dessa construção contra Stalin foi também atingido e é o que barra o desenvolvimento da consciência dos trabalhadores, certo? Essa agitação em torno do stalinismo, cujo único objetivo é esconder o leninismo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, organizar as nossas lutas para superar esse racha, que ele é artificial, e a gente dá conta de organizar o nosso povo, porque esse é o grande fato, é isso que a gente precisa fazer. Ô Luciano, eu concordo, né, quando você diz que é necessário também ver um pouco, né, hoje quem está mobilizando, né,
Mas eu acho que também é importante aprender um pouco com a história. E última pergunta, né, disso para a gente avançar na nossa discussão, né, mesmo, né? Você fala aí da importância da mobilização independente, né, da independência dos trabalhadores. Como na época, né, como que você vê, analisa, por exemplo, na época, os acordos de Yalta e Potsdam? Quais acordos? De Yalta, né, e Potsdam, que o Stalin senta aí com as principais potências imperialistas. Olha, primeiro assim, eu acho que o que a história me diz é que os povos do mundo, toda vez que seguiram o marxismo-leninismo, se libertaram, conseguiram construir as suas revoluções. E foi o oportunismo que derrubou todas elas, certo? E o que eu entendo é que a Segunda Guerra Mundial tinha como objetivo acabar com a União Soviética. Tanto é que mais da metade dos mortos daquela guerra são soviéticos, certo? Porém, a União Soviética conseguiu construir a sua defesa, mais do que isso, né? Avançar até Berlim para acabar com o regime nazista. E esses acordos que tu está trazendo, eu acho que foi com Churchill e qual era o outro? E o Roosevelt. Foi aquele? Foi esse, né? Que tem... Esse. Pois é. Eu acho que em algum momento a gente precisa também sentar com os inimigos e apresentar. Ó, se vocês insistirem nisso, vocês também vão levar. Certo? Eu acho que foi nesses termos. Eu sei que vocês colocam, né, fazem uma grande contextualização para dizer que ele estava lá negociando com o burguês, mas eu acho que tem algumas questões que, na verdade, trazendo para hoje, né, por exemplo, nos ministérios do governo popular, que é a unidade popular pelo socialismo propõe, não vai ter fascista ocupando o ministério, certo? Não vai ter representante da burguesia ocupando o ministério. Eu acho que esse deve ser. E quando a gente sentar para conversar com os representantes da burguesia, para colocar os nossos termos e dizer: essa área desse mercado vocês vão deixar de atuar, porque o povo vai decidir, certo? Quais serão os rumos. Então, assim, essas polêmicas, certo, que se traz toda vez, eu acho que servem para barrar o povo de se organizar. Eu acho que o trotskismo cumpre um papel dessa maneira, que eu acho que seria mais importante deixar de cumprir e organizar o povo, chamar o povo para lutar. Porque ficar requentando essas polêmicas, eu acho que desmobiliza o povo. Por exemplo, agora que nós já entramos nessa seara, já vai fazer acho que uns 10 ou 15 minutos. Eu acho que a gente podia estar falando da forma que a MLB se organiza, que é agitar nos bairros que estão faltando moradia, organizar os trabalhadores sem teto a lutarem pela sua moradia, a ocuparem prédios e terrenos abandonados pela burguesia e pelo poder público, que representa a burguesia, para fazer com que as pessoas não tenham casa. Então, a gente tem que ocupar esses espaços, confrontar a propriedade privada. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que se propor a fazer, ao invés de ficar requentando essas questões que não são históricas, como vocês, né, trotskistas, querem colocar, como verdadeiras, verdades inexpugnáveis, como se não houvesse nenhum debate político e econômico por trás deles, e só fazendo acusações para fazer com que o povo deixe, né, de se mobilizar e se organizar nos princípios leninistas, cujo Stalin foi, sim, o seu principal defensor. Mas eu acho que é isso. Acho que esse é o mais importante, a gente seguir mobilizando e garantir que o povo, né, reivindique os seus direitos.
Então vamos falar então da estrutura do MLB, né, que você falou, né, o que é o movimento, como que o movimento se organiza e falar um pouco também, né, dessa questão, né, da especulação imobiliária, né, como que o movimento vem atuando, porque tem muita gente que está, né, sem casa, numa situação precária, e tem muita casa no Rio Grande do Sul sem gente que com condição, né, claro, de ser usada. Em Porto Alegre, calcula-se que o déficit habitacional seja de 70 mil moradias, certo? E, segundo dados aí da última pesquisa do IBGE, existem 101 domicílios desocupados. Então, a gente percebe que tem mais casa, certo, do que gente precisando. E se a gente e a especulação imobiliária atua assim, dessa maneira mesmo, né? Porque existam pessoas precisando de casa e que nunca se pare de construir casas e apartamentos. Então, a especulação imobiliária e o déficit habitacional têm relação direta. E a gente atua construindo, ocupando esses prédios e terrenos, alguns deles privados também, mas no estado do município, né? Agora, durante as enchentes, a gente foi para dentro dos bairros para organizar essas famílias que foram atingidas. E conseguimos organizar 100 delas para fazer a ocupação Sara Domingues, e ocupou um prédio do Estado, né, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, e que foi despejado, elas foram despejadas, né, o MLB foi despejado no mesmo dia que ocupou. A ordem, né, diz de Eduardo Leite, governador do Estado, cujo prédio já estava há 12 anos, né, abandonado, e era o prédio da FEPAM, que trata, né, a responsável pela... Eu acho que teve algum problema aí que congelou. Alô, Luciano? Estou Pode, aqui, pode voltar tá me que ouvindo? congelou sua imagem, mas já voltou. Tá bom. Aí fomos despejados, a gente seguiu organizando essas famílias. Eu não sei, a minha bateria acho que daqui a pouco vai acabar também. A gente seguiu mobilizando essas famílias e a gente, depois de algumas reuniões, né, sem resposta, a gente ocupou o Palácio Piratini e conquistamos um desses terrenos abandonados pelo Estado para a construção das casas que a gente vai construir, inclusive, pelo Minha Casa Minha Vida Entidade. Já estamos preparando projetos e seguimos organizando essas famílias para dar prosseguimento a essa luta, porque ela não acabou. Então é assim que a gente atua, organizando o povo e fazendo a luta. Aqui tem a ocupação Cepete Araju, que também está nesse mesmo processo, do governo do prédio federal. Teve a ocupação Lanceiros Negros, que foi despejada. E no Brasil inteiro a gente atua dessa forma, organizando o povo, né, e acumulando muita força, porque a gente acha que é necessário a gente construir mais ocupações, mas também atuar de forma política, não apenas econômica, disputando esses espaços que decidem, na verdade, no fundo, as nossas vidas, que são as prefeituras, são as câmaras de vereadores. Então, a gente também tem um objetivo, né, político, eleitoral, mas o principal é político, que é de organização e explicar, né, que é a burguesia responsável, né, pela nossa desgraça, e que a gente tem sim que seguir fazendo luta, porque é assim que a gente resolve os nossos problemas. E conforme a gente acumule força, avançar também, né? A questão do transporte, lá aqui em Eldorado, a gente ocupou a prefeitura, né, para reivindicar água encanada, para a limpeza, né, do bairro depois, né, da enchente. E é assim que a gente atua, mobilizando o povo, porque isso que é o mais importante. Ô, Luciano, dá tempo para fazer mais uma última pergunta por conta da Dá bateria do tempo, dá celular? tempo, dá tempo, dá tempo. Perfeito. Luciano, para a gente finalizar aqui, né, existe uma coisa que eu acho muito antidemocrática aí no sistema eleitoral, né, que proíbe partidos como a UP, né, e o PSTU, né, de divulgarem suas ideias na televisão e e esse cerceamento aí que existe da grande mídia de não chamarem vocês da UP e outros partidos como o PSTU, né, de participarem do debate eleitoral. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
Exatamente. O sistema eleitoral brasileiro, ele não é democrático, né? Porque impede partidos que, no nosso caso, né, somos o partido mais jovem. Já para legalizar a unidade popular, a gente já enfrentou, né, uma legislação que é feita para que isso não aconteça. Então, a gente superou essa parte e chegamos nas eleições com o nosso direito também, né, muito limitado. Não temos tempo de TV, não temos tempo de rádio, né, existe esse bloqueio pelos partidos, porque isso é a legislação que diz, né? Os recursos também são quase zero, perto dos bilhões que esses partidos, né, representantes da burguesia levam. E a mídia burguesa termina de cumprir, né, esse boicote, essa censura, não nos chamando os debates, porque eles podem, sim, chamar a unidade popular para debater nos seus espaços, né? Inclusive mudaram, algumas semanas a gente teve eles mudam as regras. Antes ia ser quem tivesse deputado federal, vai fazer uma entrevista de tanto tempo, aí mudou, vai ser menos tempo e vai ser gravado, e assim eles vão mudando, e o fato é de impedir, certo, que a gente se coloque, né, como adversários políticos da burguesia, porque quem está em casa assistindo sabe quem são os responsáveis. Quando a gente vai nos bairros fazer a agitação e divulgação das nossas candidaturas, as pessoas entendem quando a gente diz que esse bairro alagou porque burguês quer que alague, né? Quer que vocês saiam desse bairro para eles comprar por um preço baixo, fazer todas as obras necessárias para que não alague e depois lucrar bilhões, que já estamos nas casas dos bilhões, né? Então, existe sim esse boicote, existe essa censura, né, essa falta de democracia, mas a gente tem que denunciar, precisamos fazer os devidos protestos, mas precisamos seguir lutando, né? Então, a gente atua do jeito que a gente sabe atuar, de porta em porta, com megafone, caixa de som na rua, nos bairros, para divulgar o nosso trabalho e chamar o povo para lutar, porque é assim que a gente vai ter que fazer, né, construir o nosso partido. A gente não pode atuar da mesma maneira que os partidos burgueses atuam, né? Querer pagar pessoas para fazer, pagar patrocínio no Instagram, enfim, encher essa cidade de bonecão. Eu acho que o nosso trabalho tem que ser outro, e é isso que a gente faz, né? A gente se concentra e faz o nosso trabalho, que é o mais importante. A gente precisa construir a nossa campanha eleitoral e não seguir prosseguimento na campanha, né, burguesa. Perfeito, Luciano. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero aqui agradecer a participação do Luciano. Gostei bastante do nosso papo, né? Achei que todas as discussões que a gente fez aqui são discussões aí de extrema importância, não somente aí para o período eleitoral, mas também para avançar na luta de classes e para avançar aí num novo modelo aí de sociedade. Acho que todas as discussões são válidas, inclusive as discussões históricas. E, né, agradecer ao Luciano imensamente e passo a palavra aí para ele fazer as suas considerações finais. Então tá, Guilherme, realmente a gente precisa, sim, debater, prosseguir, certo? Porém, as decisões, quando são tomadas, a gente precisa também respeitá-las e cumpri-las. E é isso que a gente faz dentro da Unidade Popular a cada congresso, certo? Combater o fascismo, construir o poder popular, né? Ter conquista, né, econômica para a gente avançar na disputa política. E apresentamos, né, a nossa candidatura em Porto Alegre, em algumas outras capitais, para a gente acumular força. Então, quem é de Porto Alegre, vote 80, vote Luciano do MLB. Quem está assistindo em outras cidades, se informe, né? Temos candidaturas em 20 e tantas capitais, em algumas outras cidades também. E em breve também queremos construir e alcançar todas as capitais e as principais cidades do país. Conheça a Unidade Popular,
Vote 80 onde tem 80, onde não tem, construa, se informe, construa o núcleo da unidade da UP. A gente vai estar, assim, né, levando os movimentos sociais, que isso é o mais importante, a gente construir a nossa luta aí. Tá bom, Guilherme? Muito obrigado pela oportunidade. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Luciano, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e acompanhe aqui o nosso trabalho do Tem o Mesa nosso de Debate. financiamento, só uma questão importante, tem o nosso financiamento no Instagram, Luciano do MLB.p, tem um financiamento no link da bio, que é importante também, como a gente não recebe dinheiro, a gente está pedindo contribuição de quem concorda com a nossa luta, com o nosso programa. Beleza, então o Instagram é Luciano do MLB, né? Luciano do MLB.up. Maravilha, então fica aí a dica de quem gostou aí das ideias do Luciano, né, ir atrás aí para ajudar. Então, né, então mais uma vez aqui agradecendo ao Luciano, né, e como falei, se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, né? E siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E já que o Luciano falou, fez aí o financiamento, nós do Mesa de Debates também temos o nosso Pix, que é o 385-007-028 00 CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem queremos, também não recebemos dinheiro do capital privado. Então, para a gente, né, continuar aí fazendo as entrevistas, trazer pessoas como o Luciano e outras, né, aqui no canal para conversar com a gente precisa aí da sua contribuição financeira, até mesmo para a gente poder crescer, né, e expandir aí o nosso trabalho. Né, o Luciano aí Esse é o nosso jornal, melhor jornal do Brasil, é verdade. Mostrando aí o jornal aí da Unidade Popular, né? Então acho que é isso aí, pessoal. A programação continua, né? Um forte abraço e fui.